Amiga, você se considera uma pessoa individualista? Porque a vida inteira eu ouvi isso dos meus pais. Assim, não a vida inteira, mas principalmente quando eu era mais adolescente, eu acho que era até relativamente normal, porque eu acho que a adolescência é uma época problemática em que você só pensa em você. Eu sempre tive dificuldade de dividir as coisas, de emprestar as coisas, porque eu sempre tive ciúme de coisas. Eu não sei se isso tem muito a ver com o individualismo, mas era lido como um individualismo quando eu era mais nova. Se não fosse do meu jeito, eu não gostava, se não fosse do meu jeito, eu não queria. E isso construiu parte da leitura que as pessoas da época tinham de mim, mas eu acredito que isso muito foi influenciado pela fase da vida mesmo, porque eu acho que eu cresci sendo uma pessoa muito mais generosa e empática e que pensa sim nos outros até muitas vezes antes de pensar em mim. Mas uma coisa também é certa, quando eu era adolescente, e isso até hoje, os meus pais sempre me chamaram de a defensora dos fracos e oprimidos. Sabe quando tem no filme ou na série, ou até em reality show, aquele participante, aquele personagem que é excluído ou que sofre algum tipo de bullying? Eu sempre favoritava esse personagem. O meu favorito da série Adolescentes era sempre o que nenhuma das meninas queria. Então eu sim sempre fui chamada de defensora dos fracos e oprimidos, apesar de ter esses comportamentos um pouco individualistas que vinham muito da adolescência. Mas eu acho que o individualismo ele tá muito intrincado em todo mundo, na sociedade odierna. Parece até que eu tô escrevendo uma redação. Porque é exatamente isso que o sistema que a gente vive exige de nós. É muito romântico você falar, ai, ninguém solta a mão de ninguém. Ou falar que não tem problema você ceder uma oportunidade no seu emprego para uma amiga. Mas no fundo, por mais que você faça alguma dessas coisas, se você fizer isso o tempo inteiro, provavelmente vão passar por cima de você. Então, se você for sim um pouco individualista, um pouco egoísta e pensar em você primeiro, às vezes você vai até ser lida como uma pessoa difícil de lidar, ou, né, claro, como egoísta, individualista, só pensa nela, o mundo gira em torno dela. E por que que eu quis trazer esse tema aqui? Por conta de uma situação que aconteceu durante essa semana, que viralizou muito nas redes sociais, sobre uma questão de vaquinha. Eu já vou entrar nos detalhes dessa fofoca para quem não acompanhou, mas antes eu queria fazer um retrato desse mundo que a gente vive. Se você ouviu o episódio 4 desse podcast, que se chama Amores Expressos, e que eu tenho referenciado em vários outros episódios desde então, porque eu acho que lá eu falo coisas muito importantes e muito fundamentais para a discussão de outros assuntos. E esse é um deles. Lá eu conto como, a partir da perspectiva de autores distópicos clássicos, como que a nossa sociedade de hoje, para ela funcionar, você precisa ser individualista, entre muitas aspas, porque é isso que o sistema quer que você acredite. Um sistema que defende a meritocracia, que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida, que desincentiva que você tenha um tempo de lazer, porque o ócio é de gente vagabunda, que trabalha enquanto eles dormem. A sociedade da produtividade extrema, tudo isso ela exige de você que você pense primeiro em você, ou às vezes somente em você. Não me entenda mal, pensar em você primeiro é uma das formas de demonstrar autoestima e de você garantir que ninguém vai se aproveitar de você ou algo do tipo. Mas existem situações em que é importante que você coloque o outro primeiro. E o outro não é só o outro, por exemplo, o seu parceiro romântico. É o outro, às vezes, a pessoa que tá passando na sua rua, um velhinho que quer atravessar a rua, uma pessoa que você encontra numa situação de dificuldade, ou até alguém que você conhece, um amigo, um parente, um irmão. Porque isso não é só uma questão de empatia, isso é uma questão de harmonia social. E eu vou falar um pouco mais disso quando a gente entrar numa outra parte desse vídeo, em que eu vou referenciar um vídeo de uma agora deputada estadual. Como que foi toda essa questão da vaquinha para quem não acompanhou ou para quem acompanhou só uma parte? Uma influenciadora bem famosa nas redes sociais por dar conselhos, entre aspas, sincerões, aquelas que falam xingando, que têm a suposta personalidade forte, fez um vídeo de quase 10 minutos no Daily, desabafando sobre como ela não aguentava mais receber propostas de vaquinha, pedindo para que ela divulgasse vaquinha ou que ela ajudasse em vaquinhas.
todos os dias na DM dela, como se ela fosse capaz de ajudar todo mundo, ou como se pela relevância dela, ela pudesse, sei lá, ajudar alguém com a influência que ela tem ao divulgar uma vaquinha. Especificamente neste caso, ela faz referências muito específicas a uma vaquinha de uma menina que supostamente estava pedindo ajuda para fazer um intercâmbio. Ela fala que ninguém é obrigado a financiar os sonhos dos outros, que ela mesma, ela veio de um lugar de muita pobreza e ela chega a mencionar que a menina disse na mensagem que elas vieram do mesmo lugar e que ela nunca precisou da ajuda de ninguém, que ela nunca pediu nada para ninguém. Ela fala isso com muito orgulho, que ela nunca precisou de ninguém para chegar aonde ela está, que ela nunca pediu ajuda para ninguém, que ela podia estar passando fome, mas ela nunca pediria ajuda para ninguém, que ela conseguiu se erguer e se fazer sozinha. Portanto, as outras pessoas têm que conseguir isso também, ela não é obrigada a ajudar a pessoa, já que ninguém ajudou ela, ela não precisou de ninguém, logo as pessoas também têm que se virar, independente de onde vieram e das situações que passaram na vida. Se ela conseguiu, os outros também podem conseguir e ela não tem nada a ver com isso. Ninguém é obrigado a financiar o seu sonho. Normalmente, uma fala como essa, acredito que repercutiria até de forma positiva na internet, porque as pessoas na internet costumam concordar com essa narrativa. As pessoas são muito contra a vaquinha, principalmente se não é por um motivo de saúde, se não é por um motivo de um desastre natural que, sei lá, destruiu a sua casa e aí você perdeu tudo, e aí você faz uma vaquinha, igual aconteceu aqui na minha cidade no começo desse ano, que houve um desastre por conta das chuvas e as vaquinhas estavam comendo solta aí, e muita gente ajudou, porque gera essa empatia. Ou motivos de doença, eu preciso pagar o meu tratamento, ou o tratamento do meu filho, ou para alguma coisa da causa animal, para ajudar ONGs ou pessoas que resgatam animais. Isso costuma comover e gerar empatia por parte das pessoas. E só dentro desse parênteses a gente podia incluir 1 milhão de outros assuntos sobre como, às vezes, você ajudar o outro não é nem pelo outro, mas é para que você se sinta bem consigo mesmo, ou como você ajudar e postar. Será que você deve postar que você ajudou uma vaquinha ou que você ajudou uma causa? Porque se você posta, parece que você está fazendo para aparecer, mas se você não posta, você não incentiva mais ninguém. É uma área meio cinzenta, mas que você entende que quando gera uma empatia, quando há uma grande comoção, no fim não importa qual é a intenção real da pessoa que está ajudando. O que importa é que ela está ajudando de alguma forma. Agora, sempre que aparece uma pessoa querendo vaquinha para algo que não seja esses motivos que geram empatia, ou algo de extrema necessidade, como: "Ah, eu estou fazendo uma vaquinha para casar, eu estou fazendo uma vaquinha para terminar de pagar a minha faculdade", as pessoas caem matando, porque é supérfluo. Muitas pessoas falam: "Se você não tem dinheiro para casar, não se case ou case apenas no civil, não faça festa", porque para você casar, você não precisa dar uma festa. Então, já que isso é dispensável, isso é um luxo, é uma vergonha que você faça uma vaquinha para tentar pagar o casamento. E tem muita gente que faz isso, né, que quer casar, às vezes não tem dinheiro, começa a vender bombom no sinal, começa a fazer vaquinha, fazer rifa. E assim, gente, a minha questão especificamente de fazer essas pequenas formas de arrecadação de dinheiro para casar, não é que eu sou contra, porque eu não tenho que ser contra nada, eu acho que a pessoa ela pode utilizar da forma que ela quiser para chegar onde ela quer chegar, desde que não seja um crime, mas a minha única questão com especificamente o casamento é que eu penso, se você não tem dinheiro nem para realizar a cerimônia, como é que você vai começar uma vida a 2 que vocês vão precisar se sustentar? É a única coisa que eu penso. Mas isso também é um grande de um parênteses. Fechando esse parênteses, por que essa situação foi tão infeliz por parte dessa influenciadora? Porque ela deu o azar de ter escolhido falar sobre isso quando, na verdade, essa vaquinha a qual ela se referiu não era uma vaquinha de um simples intercâmbio. A menina da vaquinha em questão veio a público dizer que, na verdade, ela estava arrecadando dinheiro porque ela tinha passado num doutorado na Austrália, se não me engano, e que ela tinha conseguido uma bolsa para esse mestrado. Porém, ela precisava
ter uns custos burocráticos em relação ao visto que a escola específica para a qual ela ia exigia que ela fizesse de uma determinada forma, que a bolsa não cobria. Então ela precisaria ter um gasto de, eu acho que era R$ 8.000, e ela não tinha se preparado para aquilo, porque isso foi avisado para ela muito em cima da hora. E por isso ela recorreu à vaquinha, porque faltava menos de um mês para a viagem dela e ela não conseguiria arrecadar esse dinheiro. E essa pesquisa dela de doutorado é uma pesquisa muito incrível, que ela pesquisa a vida marinha, alimentação de peixes, ela já foi contemplada com várias bolsas e várias ela já apresentou esse trabalho em vários lugares. Ela é uma pesquisadora muito relevante, assim, no sentido de ter um reconhecimento, e ela precisava, para essa última etapa da pesquisa, fazer este doutorado sanduíche lá na Austrália, ou seja, passar um tempo lá estudando uma parte da pesquisa dela lá. Então, assim, é um motivo super nobre pensar assim, ela tá fazendo ciência no nome do Brasil, ela já foi contemplada com uma bolsa de estudos que cobre quase tudo, isso é extremamente difícil no Brasil. Não é simplesmente um sonho de intercâmbio porque ela quer ir lá aprender inglês. E mesmo assim, será que merecia tanto esse julgamento? A gente vai chegar lá. Houve essa infeliz fala e aí todo mundo se voltou contra a influenciadora que se colocou nessa posição, porque estava todo mundo assim: "Gente, ela não tá pedindo pra ir pra Disney fazer, os 15 anos dela, ela tá indo fazer pesquisa em nome do Brasil". Foi um gasto que não estava planejado, ela foi pega de surpresa. E aí, vários outros influenciadores usaram o vídeo dessa primeira influenciadora como base para dar a sua opinião sobre vaquinhas e tudo mais, então acabou que saiu atirando para todo lado, um monte de influenciador ficou manchadíssimo por ter falado mal de uma vaquinha em prol da ciência do Brasil. No fim, com toda essa repercussão, a menina conseguiu sim arrecadar o valor que ela precisava, então o resultado foi positivo regardless. E eu acho que sim, essa influenciadora que falou, a priori, ela deu muito azar, porque em qualquer outro momento que ela falasse sobre vaquinha, eu acho que muitas pessoas iam concordar com ela, porque muitas pessoas têm esse pensamento sobre vaquinha. Mas foi justo dessa vez que ela falou de uma vaquinha que tinha uma causa super nobre. E eu não vou dar minha opinião pessoal sobre essa influenciadora, que tem muita gente dando, mas eu vou falar sobre o que ela falou, baseado num vídeo da Caroline Sardá. Ela é uma militante, ela vai fazendo esses vídeos de uma isso contra 30 aquilo. Ela é inteligentíssima, agora ela se tornou deputada estadual. E ela publicou um vídeo no TikTok falando sobre essa situação, de uma perspectiva sociopolítica que eu queria trazer para vocês, que eu achei muito interessante e, honestamente, é exatamente como eu penso. E eu acho que ela conseguiu resumir todos os pontos. Eu vou trazer para vocês o que ela falou no vídeo, mais ou menos, e vou dar minha opinião em cima, porque eu acho que é bom pra gente refletir sobre o individualismo que eu comecei falando nesse episódio. A Sardá começa falando no vídeo que existe vários tipos de vaquinha, né, para intercâmbio, para formatura, para doença, para comprar remédio, para salvar cachorrinho e tudo mais. O grande argumento de quem é contra as vaquinhas de coisas não essenciais é sempre assim, ó, o seu sonho é só seu, então você se vira, porque é o seu sonho, então você tem que se virar. Mas se a gente parar pra pensar numa perspectiva, principalmente do Brasil, que é onde tem uma cultura muito prevalente de vaquinhas para causas não em relação à saúde. Um país onde grande parte da população vive com um salário mínimo e um salário mínimo que não cobre nem as despesas básicas para uma sobrevivência. Um país onde o financiamento estudantil é extremamente escasso, então não importa que você é muito boa, que você é inteligente, que você tem uma grande ideia, a chance de você conseguir uma bolsa que incentive você a desenvolver essa pesquisa é baixa. Existe pouquíssima distribuição monetária para incentivo à pesquisa e à cultura no Brasil. Eu mesma, na minha faculdade, eu fiz projetos de extensão, publiquei um artigo, publiquei capítulo de livro e nada disso teve nenhum incentivo financeiro. Eu fiz tudo isso porque eu queria ter um histórico acadêmico que tivesse alguma coisa nesse sentido, mas eu fazia parte de grupo de estudo e tudo mais, e nada disso tinha bolsa. Era simplesmente voluntário. Fora isso, o câmbio da moeda que inviabiliza que qualquer pessoa que ou não tenha muito dinheiro ou não tenha dólar guardado, não consiga fazer o câmbio da moeda, porque é totalmente desvalorizada. E aí, quando alguém organiza uma rede de apoio para tentar conquistar algo
Apesar de todos esses dificultadores aqui, ele é visto como folgado, oportunista, você quer que alguém financie o seu sonho, você é um folgado, você que não quer trabalhar, você que quer as coisas fácil, quer dinheiro fácil, quer enganar as pessoas. Só que a gente precisa pensar que a natureza do ser humano é viver em sociedade, nós somos animais sociais. Apesar de o sistema nos ver simplesmente como animais produtivos, nós somos uma engrenagem num sistema de engrenagens. A gente só precisa trabalhar. O mais importante da nossa existência para o sistema é a nossa força de trabalho. Mas a natureza do ser humano é se ver no outro, é se ver com o outro, é conviver, é ter comunidade, é ter conexão. É isso que é natural do ser humano. E eu volto a mencionar aquela pesquisa horrorosa que já existiu, onde bebês recém-nascidos foram colocados em situações onde fisiologicamente eles tinham tudo para sobreviver, então eles tinham água, eles tinham alimentação, eles tinham aquecimento, mas eles não tinham contato nenhum com os seres humanos, eles não tinham nenhuma forma de afeto, nenhuma forma de conexão com algo externo, com outras pessoas, nem entre eles, e todos morreram. A ideia de que o indivíduo não precisa do outro, que ele é capaz de tudo, sozinho, tudo que ele tem, ele construiu sozinho, sem dever nada a ninguém, é invenção da sociedade burguesa e não da natureza humana. É uma invenção para um fim. Então, esse ideal de que você é capaz sozinho, que você tem que fazer por você, que se você fizer, você vai conseguir. Se você se esforçar, você vai chegar lá. O que é seu, você que tem que conquistar. E doa quem doer, passe por cima de quem for, escale quem precisar. Tudo isso é uma invenção do sistema capitalista que ele quer te fazer acreditar. Ele quer fazer as pessoas acreditarem que se elas se esforçarem, elas vão conquistar. É essa ilusão que mantém o capitalismo. Porque se em algum momento a humanidade despertasse e pensasse: "Caramba, mesmo que eu trabalhe", fizesse umas continhas, faz umas continhas. "Caramba, mesmo que eu trabalhe a minha vida inteira nesse emprego, me esforçando, dando tudo, eu ainda assim não consigo fazer uma viagem por ano. Eu ainda assim não vou conseguir comprar uma casa própria no final da minha vida para me aposentar. Mesmo assim, eu não vou conseguir me aposentar". Ou seja, não é proporcional ao seu trabalho, não é proporcional ao seu esforço, ao quanto você quer. É diretamente proporcional às oportunidades que você teve, às pessoas que você conhece, ao dinheiro que você já tem e sim, muita sorte. Sorte, ambiente, networking, porque se a gente for ver, os grandes milionários, as pessoas muito endinheiradas, a gente conta nos dedos quem de fato ali saiu do zero, se esforçou muito, trabalhou, trabalhou, trabalhou e chegou lá. Você não vai ficar milionário trabalhando. E isso até o meu marido, que é consultor financeiro, fala. O capitalismo, ele nos faz esquecer que a gente precisa do outro, porque se houvesse algum entendimento de que você precisa do outro para conquistar, para chegar em algum lugar, funcionários de grandes empresas não seriam tão maltratados, porque o chefe ia reconhecer que ele precisa daquele funcionário, que ele precisa da mulher do RH, que ele precisa do chefe de vendas, que ele precisa do cara do marketing. Haveria essa percepção de codependência de todas as partes para que o sistema funcione e todos ascenderiam, não só o dono da empresa, como resultado do trabalho do coletivo. E, gente, eu vivo no capitalismo, é o mundo que a gente vive. Eu não tô dizendo que eu odeio tudo do capitalismo ou que eu tenho uma sugestão melhor. Eu só estou dando um retrato para vocês. Eu tô desenhando no papel para vocês terem uma percepção de que a gente não age como a gente age ou pensa como a gente pensa espontaneamente, porque a gente nasceu assim ou porque é o jeito certo de se pensar, mas é o jeito que é conveniente de se pensar e de se agir no mundo que a gente vive hoje. A gente depende do outro para existir, para sobreviver, para ser. E o sistema faz a gente esquecer disso ao trazer todo o mérito para o próprio indivíduo. Sem pensar que para aquela pessoa que é um grande exemplo para você, um grande guru que chegou, alcançou, para ele chegar ali, o tanto de outras pessoas nesse meio do caminho que o auxiliaram de alguma forma. Eu não tô dizendo auxiliando só, tipo, ensinando o que ele tem que fazer. A gente é tão codependente da sociedade, da comunidade, que assim, olha, é a pessoa que limpa a casa dele, é a pessoa que faz a comida dele, é a pessoa que cuida dos filhos dele, para que o tempo dele possa ser utilizado para fazer mais networking, para ficar mais horas no escritório.
Ele não construiu isso sozinho só porque ele é muito inteligente e muito incrível e tem uma fórmula pra te vender, se você clicar no link da bio. Isso foi um shadezinho no meio da reflexão. Esse pensamento dá a entender que é possível que cada um viva na sua bolha sem a comunidade. Dá a entender que é possível você viver aí você sozinho, dependendo só de si, só do seu esforço, só de você correr atrás, sem uma comunidade. E é exatamente esse o argumento da influenciadora, que gerou toda essa polêmica, ao dizer: "Olha, se eu cheguei aqui, eu não pedi ajuda pra ninguém, eu não dependi de ninguém, não é só porque você nunca verbalizou "você pode me ajudar", que você nunca teve ajuda de ninguém". Mas é isso que o sistema quer que você pense. É sempre um discurso muito carregado de meritocracia e hierarquia moral. Lembrando, gente, que eu estou o tempo inteiro eu estou misturando, estou fazendo uma amálgama do que a Sardá falou no vídeo com os meus próprios pensamentos, exemplos e vivências, tá? Eu me inspirei no vídeo dela para trazer isso para vocês. Ela mesma diz que é um discurso que vem muito carregado da ideia da meritocracia e de uma hierarquia moral. Em qual sentido? A meritocracia é exatamente isso. Olha, se você se esforçar, você vai receber proporcionalmente ao seu esforço. Você vai chegar longe se você se esforçar muito. Você vai enriquecer se você trabalhar muito, se você se dedicar, se você for um excelente funcionário, independente de onde você veio, da sua família. Só que assim, a meritocracia é uma falácia, eu acho que eu não preciso explicar pra vocês o porquê, mas eu vou. E aí eu abro mais uma vez um parênteses dentro desse vídeo para um outro que eu vi de uma outra mulher, eu não sei quem ela é, mas eu gostei muito da analogia que ela fez. Ela pegou um papel, escreveu todas as horas do dia, tipo de meia-noite a meia-noite, foi cortando à medida que ela foi descrevendo as coisas que a gente faz durante o dia. Então ela fala: "Ah, vamos supor que você dorme 8 horas por dia", ela cortou 8 horas do dia. "Ah, e aí de manhã você se arruma, toma banho, come, aí vamos tirar mais uma hora para você chegar no seu trabalho, mais uma hora de deslocamento. Vamos supor que no seu trabalho você faça uma carga horária normal, então 8 horas, aí ela tira 8 horas, e assim vai. Até que sobra, no final, o que você teria de tempo livre. E assim, sobram, acho que são 4 horas do dia de uma pessoa comum para que ela faça em 4 horas. Devocional, atividade física, estudar alguma coisa, fazer algum hobby que você gosta, assistir uma série, você arrumar a casa, arrumar as crianças se você tem filhos, encontrar os amigos, ir no médico fazer um exame ou uma consulta, fazer uma especialização ou um curso complementar do seu trabalho, tudo isso em 4 horas. Então é claro que a vida dessa pessoa normal não vai ser a vida igual a da pessoa que a vida inteira teve empregada em casa ou que mora com os pais, então não precisa trabalhar, ela pode só estudar. Ou da pessoa que pode fazer um trabalho de meio período, porque não tem problema ela ganhar menos, porque ela tem outros facilitadores da vida, ou os pais ajudam, ou o parceiro ajuda de alguma forma. E é por isso que a meritocracia é uma falácia, porque cada indivíduo tem uma realidade que não tem como você comparar e exigir que a partir de um esforço igual de 2 pessoas de realidades diferentes, elas vão necessariamente chegar no mesmo lugar. Não vão. E isso sem contar, claro, questões de saúde mental, questões financeiras, né, como facilita que se uma pessoa tem muito dinheiro, tem muitos contatos, eu nem entrei nesse mérito, eu falei só das questões do tempo do dia. Fechamos esse parênteses. E a questão da hierarquia moral é exatamente você falar isso, que a sua moralidade é a que dita o que é certo e errado. Então, eu ajudar numa vaquinha para ajudar uma ONG de animais, eu ajudar numa vaquinha para uma pessoa que perdeu a casa, é super legal da minha parte, eu sou muito, muito caridosa e eu tenho muita empatia. Agora, ajudar na formatura de alguém, ajudar alguém a terminar o curso superior, ah, se vira, né? Se vira, para de ser folgado. Como se saúde e casamento, né? A necessidade e o sonho e o desejo fossem tão separados assim. Como se essas coisas ditas como sonhos e os desejos não fossem também necessários para sustentar uma vida. Como se a gente vivesse só daquilo que é necessário. Como se a gente vivesse de sobreviver. Só aquilo que é necessário é digno de se pedir ajuda. E olhe lá. Então, só aquilo que é essencial para que eu continue existindo, para que eu não morra por motivos fisiológicos, é passível de ser pedido ajuda e de ser ajudado. Como se o sonho, o desejo, as ambições, o estudo não fossem meios para que você também viva e não só sobreviva.
para que a sua vida faça sentido e para até que você melhore as suas condições. Porque se pensar vamos pensar assim numa pessoa que não tem dinheiro para terminar a faculdade e fazer uma faculdade particular, tá pedindo ajuda para terminar a faculdade. Aí você fala: "Ah, você que quis fazer faculdade, foi totalmente voluntário, então o problema é seu". Sendo que talvez ao finalizar essa faculdade ele pudesse melhorar não só a própria realidade, como a realidade da família, das pessoas em volta. Mas não, como não é uma necessidade vital, é totalmente luxo e aí é problema da pessoa, eu não vou ficar sustentando o sonho de ninguém. A gente não vive só daquilo que é vital, a gente vive de desejo. Isso faz parte de ser gente, de ser pessoa, de ser humano. Pra gente viver, a gente precisa desejar, a gente precisa ter uma ambição. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok de um cara que desenha pessoas na rua, e ele encontrou uma senhorinha que ela estava toda emperequetada com acessórios gigantes, super maximalistas. Ele faz tipo uma entrevista enquanto desenha a pessoa, e a mulher falou: "Olha, é o meu sonho ter uma marca de joias autorais, porque eu que faço minhas próprias bijuterias, e é o meu sonho ter uma marca que eu possa vender essas bijuterias". A mulher tinha mais de 70 anos. Uma pessoa com mais de 70 anos que ainda tem sonhos, que ainda ambiciona, é isso que nos mantém vivo, é isso que nos dá sentido. Então não é justo que a gente reduza a nossa existência a apenas aquilo que é estritamente essencial. Senão a gente não precisava nem querer comer uma comida gostosa algum dia, a gente não precisava querer conhecer outras cidades, passear, comer fora num restaurante, ir no cinema, assistir um filme, a gente não precisava nem querer assistir um filme. A existência vai muito além daquilo que nos faz sobreviver. Ela entra em esferas do lazer, do bem-estar, da qualidade alimentar mesmo, não é só aquilo que te sustenta, é aquilo que te sustenta, faz bem, te dá prazer de se alimentar. Por que isso? Por que que eu tô entrando em tanto detalhe? Porque o individualismo ele entra aí, ao entender que se o outro só tem o necessário para, quem sabe, sobreviver, o problema é dele. Porque eu vou atrás dos meus sonhos, porque na minha vez ninguém me ajudou. Gente, desculpa, se na minha vez ninguém me ajudou, quando eu puder ajudar alguém eu vou querer. Eu não sei vocês, mas é como eu penso. Mas não é interessante para a narrativa meritocrática e capitalista que você pense assim, que você coletivize os sonhos. Mas ao coletivizar os sonhos, ao sonhar o sonho do outro, ao ajudar numa vaquinha, você está simplesmente reconhecendo que você não chegou onde você chegou sozinho, que você não é independente de todos os outros seres humanos da vida. Fica muito óbvio, né, quando a gente fala, por exemplo: "Ah, meus pais me sustentaram enquanto eu fazia faculdade, meus pais ajudaram a pagar o casamento", então é claro que eu não estou onde eu estou hoje, se não fosse pelos meus pais. Mas muitas pessoas que às vezes conquistaram sim, ascenderam economicamente na carreira, por muito esforço e muita luta, elas tenham dificuldade de também reconhecer quando sonharam o sonho dela, quando alguém a ajudou, porque ela acha que por tanta luta, por tanto esforço, é totalmente mérito dela, ela nunca precisou de ninguém, consequentemente ninguém pode precisar de ninguém e ela não vai ajudar, porque na vez dela ninguém ajudou. Falta a gente reconhecer o outro como um igual, entende? Como alguém que também merece ajuda, como alguém que não vai conseguir nada sozinho. E você também não vai, minha amiga. Eu também não vou. Pode ser que uns se esforcem mais que outros, sim, e que você fique com raiva porque aquela pessoa não se esforçou igual você e recebeu ajuda e por isso vocês estão no mesmo lugar. Só que isso só prova que a meritocracia não existe, não é mesmo? Então, se a meritocracia não existe, você não pode esperar que aquela pessoa que não conseguiu dinheiro para casar, mas é louca para casar, não conseguiu dinheiro para terminar de pagar a faculdade, mas precisa terminar de pagar a faculdade para começar a trabalhar, não é necessariamente porque ela não se esforçou, mas porque as circunstâncias não foram favoráveis para que ela conseguisse concluir aquilo sozinha. E é aí que sonhar o sonho do outro faz sentido, é aí que o individualismo ele precisa morrer aí. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu comigo. No
mercado de trabalho é um jogos vorazes. E eu não vou especificar isso em relação à minha área que um dia eu trabalhei, porque eu acho que é assim em todos os lugares. Mas é muito comum em ambientes de trabalho que as pessoas tentem puxar o tapete umas das outras, exatamente porque no fundo a gente sabe que não importa o quão bom você seja, o quão esforçado você seja, isso pode ser que até abra algumas portas para você, mas não vai abrir todas. E pode ser que pessoas já estejam com as portas escancaradas só porque elas conhecem o dono do lugar, só porque os pais dela são muito ricos, só porque eles são de família ricas há gerações, porque a avó fez faculdade, e aí você já tem uma rede de networking super favorável. E aí que o seu individualismo às vezes grita, porque aí você quer puxar o tapete do outro, porque se eu não puxar, uma hora vão puxar o meu. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, em qualquer ambiente de trabalho é passível que isso aconteça. Recebi uma proposta de trabalho ao mesmo tempo que uma colega de trabalho recebeu. E vamos supor que era uma proposta de trabalho com um escopo muito extenso, assim, não precisava que só uma pessoa cumprisse, por isso foi oferecido para mais de uma pessoa. Mas aí essa minha colega de trabalho, que não era só colega de trabalho, era colega para fora do trabalho também, falou: "Não, eu faço tudo", antes de eu sequer ter a oportunidade de manifestar interesse ou não. Essa colega de trabalho disse: "Não, eu quero todo o escopo só pra mim. Pode me dar que eu dou conta, eu vou fazer tudo, pode me dar". Não importa que, tipo, nós 2 estávamos querendo crescer dentro da empresa, que nós 2 estávamos galgando um espaço para poder cumprir este escopo, para entrar nessa nova área, para entrar nesse novo departamento, não importa, ela me deixou no departamento que estava antes, porque dane-se a minha colega de trabalho, o importante é que eu ascenda, o sonho dela é o dela, ela que se vire, na minha vez ninguém me ajudou. E perceba como isso acontece principalmente entre mulheres. É lógico que competitividade, puxar tapetes, vai ter entre todas as pessoas, infelizmente, é isso que essa reflexão busca combater. Mas é principalmente entre as mulheres, porque a gente é incentivada a se odiar, a brigar por tudo, é tudo uma competição. A minha amiga não pode estar melhor do que eu, a minha amiga não pode, tipo assim, se nós 2 somos influenciadoras, ela não pode fazer mais publicidade do que eu, ter mais seguidores do que eu, ter mais engajamento do que eu. Eu vou ficar, assim, remoendo se isso acontecer. E é sua amiga, hein. Ou num ambiente de trabalho não, a minha colega de trabalho não pode receber uma oportunidade igual a minha. Eu vou logo pegar essa oportunidade e tirar dela, porque é importante que eu ascenda. Sendo que não é assim, sabe. Hoje você pode se sentir numa situação de vantagem, de tirar do outro, mas um dia pode ser que o outro esteja numa situação de vantagem e que possa tirar de você. E se ele tiver o mesmo pensamento que você, ele vai tirar. E aí você, ó, se ferrou. Tô dizendo que se você tratar todo mundo com gentileza, com empatia, se você sonhar o sonho do outro, vão fazer isso com você? Não. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa de forma individualista. Então, não é uma garantia de que se você for uma boa pessoa, se você pensar em todo mundo, se você colocar o sonho do outro como se fosse seu, quando chegar a sua vez de precisar de ajuda, as pessoas vão estar de braços abertos te ajudar. Não necessariamente. Mas fato é que não existe nenhuma revolução, principalmente se a gente pensar numa revolução de mindset, de pensamento, se você não começa na sua pequena comunidade. Se não começa por você. E honestamente, eu não quero morrer quando eu chegar lá no se Deus quiser, velhinha, estiver lá no meu caixão e falarem assim: "Nossa, ela priorizou os próprios sonhos e chegou onde ela chegou porque ela pensou em si primeiro, porque ela só pensou nela, então ela foi e conseguiu". Porque eu não vou levar isso, essas conquistas, eu não vou levar daqui, vai ficar aqui, entendeu? Eu prefiro muito mais ter impactado positivamente a vida de outras pessoas e chegar lá no meu in my deathbed com esse legado, de ter sonhado o sonho do outro também, porque você não precisa também se doar por completo. Tem pessoas que se doam por completo e que às vezes nasceram para isso. Não tô dizendo que você precisa ser essa pessoa, mas que você tente encontrar aí o equilíbrio. Tente encontrar nessa reflexão um local que te cabe. Olha, eu realmente preciso não julgar tanto quando o outro precisa de ajuda e inclusive talvez ajudá-lo. Porque aí eu reconheço que um dia eu também vou precisar de ajuda, um dia eu já precisei, e agora é a vez dele. E aí talvez quando chegar a minha vez de precisar de ajuda, tomara que alguém pense como eu, porque a gente não vive sozinho.
Ninguém vive sozinho, a gente precisa de comunidade, a gente precisa do coletivo. E eu falei dessa questão das mulheres porque essa semana também viralizou uma outra coisa sobre uma influenciadora que traiu o noivo na despedida de solteira. Vou deixar bem claro aqui que é óbvio, óbvio que eu sou contra, né? Óbvio que foi muito errado o que ela fez. Sim, despedida de solteira não existe, porque quando você vai pra despedida de solteira, é só o solteiro de forma civil, né? Do reconhecimento nacional. Mas você não é uma pessoa solteira, porque você tinha um namorado, noivo, que vai virar seu marido. Você não é solteira. Só civilmente, documentalmente. Isso foi espalhado por uma das amigas que estava nessa viagem com ela. Essa amiga postou nos melhores amigos que a amiga, a noiva, estava traindo o noivo nessa despedida. Eu garanto pra vocês, gente, assim, quase garanto, porque sempre vai ter alguém que fala assim: "Ah, não, porque se fosse eu". Tá, então vamos botar assim, 98% de chance de que se fosse um grupo de homens e que o noivo traísse a noiva na despedida de solteiro, os homens não iam contar. Eles não iam contar, eles não iam se trair dessa forma. E aí você fala: "Ah, não, Natália, mas é porque ela se preocupava muito com o noivo, sabe? Tipo, ela queria pelo bem do noivo e ela pensou nele". Gente, se ela quisesse o bem do noivo e tivesse pensado nele, ou uma, ela teria falado diretamente com o noivo, ou duas, ela teria falado com a própria amiga assim: "Amiga, que merda você fez, que merda você está fazendo, você precisa contar para o fulaninho, ou eu vou contar, não é justo com ele". E não postar no Close Friends. Ao postar no Close Friends, ela queria expor a própria amiga. Por quê? Porque existe esse senso de competitividade, de uma puxar o tapete da outra, e isso precisa acabar. E para acabar, pode começar com você, pode começar comigo. Nós que somos amigas e nos preocupamos com essas questões, discussões profundas, de reflexão, de autoanálise, de evolução pessoal. Eu quero ser uma pessoa melhor. Parte de ser uma pessoa melhor é você parar de sonhar só os seus sonhos e sonhar sonhos de forma coletiva. Você abraçar o sonho da sua amiga, você abraçar o sonho de um desconhecido na internet. Não julgar como folgado, que é dinheiro fácil, porque a pessoa tá pedindo ajuda. Seja pra casar, ou seja porque tá um filho doente no hospital. Porque, gente, se a pessoa quer dinheiro fácil, ela não vai fazer vaquinha, porque ela sabe que ela vai ser julgada a fazer vaquinha. Todo mundo sabe, a opinião coletiva é contra a vaquinha, entre aspas. Ela vai abrir um OnlyFans, ela vai, sei lá, vender foto do pé, ela vai arrumar um sugar daddy. Isso é dinheiro fácil. Abrir vaquinha não é dinheiro fácil. É um pedido de ajuda. E já que o sistema não é capaz de ajudar essa pessoa por conta das faltas que o próprio sistema acusa e causa na vida dessa pessoa, falta de dinheiro, falta de contatos, falta de oportunidade, falta de tempo, excesso de trabalho, então que nós, enquanto sociedade, possamos abrir mão equilibradamente do nosso individualismo para ajudar o outro. Não vou nem dizer sem se prejudicar, porque às vezes vale a pena você se prejudicar um pouquinho para sonhar o sonho do outro. Vale a pena você abrir mão um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, abrir mão de uma oportunidade para sonhar o sonho do outro. Sem querer atravessar todo mundo, passar por cima de todo mundo para chegar lá em cima, como se você não precisasse de ninguém. Porque você precisa, minha amiga. E eu também. E que bom que a gente se tem. Muitas de vocês sentiram falta da minha mamãe no último episódio, porque vocês sabem que ao final dos episódios eu tenho colocado um conselho da dona Nara, da tia Nara para vocês. Mas a gente está passando por um momento muito bom, mas também muito diferente na nossa vida, que o meu irmão mais novo, ele passou na universidade numa outra cidade. Então ela está muito envolvida com essa questão de mudança, questão de mudança emocional também, de ter que despedir do filho mais novo para viver sozinho em outra cidade, então tem sido um momento complicado, assim, cheio de coisas para ela, e não foi nem ela que me pediu, eu que não quis pesá-la com mais uma responsabilidade dela gravar o áudio, a tempo de eu editar e tudo mais. Então, tia Nara está off por um tempo, ela não vai sumir, tá, gente? Mas pensei em trazê-la principalmente quando tiver um assunto que eu acho que ela sabe muito sobre e que ela teria um grande take pra falar pra vocês. Mas por enquanto quis poupá-la de mais uma responsabilidade, porque a diva está ocupada, vou dizer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio de Meu Café Não É Amargo. Pra você que tá assistindo pelo YouTube, vou te pedir pra se inscrever no meu canal
e deixar um like para ajudar no engajamento. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, por favorzinho, avalie esse podcast em 5 estrelas, porque eu não aceito menos que 5, gente. Se for pra avaliar menos que 5, nem precisa, tá? Brincadeira. E manda esse episódio pra aquela amiga que você acha que vai se identificar com o tema, que estava precisando ouvir isso, pra que a gente possa refletir juntas e, quem sabe, criar uma tendência melhor de comportamento, de sonhar sonhos coletivamente. E eu tive uma experiência pessoal de que isso é muito incrível quando acontece. Então, se você é fiel, você ficou até o final do episódio, eu vou te contar. Quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu não tinha dinheiro para arcar com todo o processo de publicação sozinha, e eu também não queria pedir para os meus pais financiassem 100%. Lógico que eles me ajudaram, mas eu fiz uma campanha no Catarse. O Catarse é uma plataforma de crowdfunding. Crowdfunding, assim, traduzindo literalmente, é tipo uma arrecadação de galera. A galera está arrecadando dinheiro. Diferentemente da vaquinha, existe um sistema de recompensa. Então a pessoa, ela ajuda com o valor, você cria as categorias direitinho de cada recompensa tem um valor, e a pessoa compra essa cota de recompensa, e ao final do projeto você envia essa recompensa para a pessoa. E aí uma das recompensas era o livro, um livro e uma ecobag, um livro, um marca-página, o seu nome vai aparecer no final, nos agradecimentos, você vai receber uma carta do autor exclusiva, essas coisas. E eu consegui, gente. Apesar de eu não ter chegado na meta máxima, que era assim, para custear totalmente a publicação do meu livro, eu consegui o valor que viabilizou a publicação do meu primeiro livro, que era o sonho da minha vida. E aí, se esse monte de pessoas que participou dessa campanha não tivesse sonhado meu sonho comigo, eu nem sei quando isso seria possível. E não é porque eu sou folgada, não é porque eu não quero trabalhar, e não é porque eu tô extorquindo ninguém. É simplesmente porque eu reconheço que eu sozinha não ia conseguir, eu precisava da ajuda dos outros. E as pessoas quiseram ajudar. Elas receberam recompensas pela ajuda, mas quando não tem recompensa pela ajuda também, eu não acho que é menos válido. Então, é isso. Espero vocês na semana que vem para mais um episódio do seu podcast preferido. É isso. Um beijo.